Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas. No site, no YouTube, na live do Face, você participa fazendo um programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo. Essa emissora é jovem, vai para 3 anos no ar, emissora genuinamente gaúcho, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você entrar em RDC TV e assiste aí em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. O meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas de esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para cima, sindicato das máquinas agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força e tradição. GBUX, né, que eu seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha também, só tem mais de centenária, né? 108 anos de GBUX, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E também para a Senai, né? Senai tem sempre essa mensagem importante para você prestar atenção à mensagem do Senai. Procurando uma consultoria para ajudar a sua empresa a crescer, consulte o Senai e confie em quem tem experiência em inovação. Soluções Senai, tecnologia e inovação por especialistas. E também um recado super importante, que é o curso superior na prática é Senai. Vá fazer uma graduação Senai e aprenda na prática o que a sua carreira precisa. Bom, nossos Dois Toques de hoje, que já começou quente, né? Mesmo antes de começar, já havia o debate entre o nosso time de hoje, Ayrton Rusch, o Caco da Mota e Estevão Rodrigues. E hoje tivemos aí o sorteio, a confirmação dos jogos, né? Da Libertadores da América e Sul-Americana. O Internacional na Libertadores e o Grêmio na Sul-Americana. E também, questão de momentos atrás, por parte do governo federal, a confirmação, a realização da Copa América no Brasil. Tudo bem, Ayrton Rusch, Caco da Mota e Estevão Rodrigues? Gostaram da... Boa noite. Foi bom aí? Gostaram dos sorteios da... Começar pelo Rusch, né? O Grêmio se gostou da Sul-Americana e o Estevão se gostou do sorteio da Libertadores. Aparentemente... Eu acho que não podia ter sido melhor, né? Talvez o Grêmio com um pouco mais de dificuldades, mas o Internacional pegou nada mais, nada menos que o Olímpia. Depois a nossa opinião imparcial, né, Caco? Exatamente. Cadu, um abraço. Sem o clubismo. Sem o clubismo. A gente pode ser parcial a favor da dupla Grenal. Isso não tenha dúvida, isso não tenha dúvida. Cumprimentando meu amigo Caco, o meu doutor Estevão, que me emprestou o livro da família Rusch. Eu fiquei uma semana estudando, Cadu, me achando lá. Mas eu sou um Rusch, eu não importante, eu não consto no livro ali. Mas prazer revê-los aqui. Cadu, lógico que depois quando chega o mata-mata... Tu tá que é um patrão com essa bandeira do Rio Grande no fundo aí. Isso. Esse é gaúcho. A próxima ele vem piochado. Eu estava todo orgulhoso que nós somos os primeiros em vacinação aqui no nosso estado. Eu sou muito bairrista, eu sou um gaúcho, nasci aqui, bairrista, eu sou um horror. Mas fiquei feliz, Cadu. Eu acho que a partir das oitavas de final, todos os adversários são difíceis, né? A LDU é um adversário tradicional, respeitável, mas um adversário que o Grêmio tem condições de enfrentar, né? Tem condições de fazer. O primeiro jogo fora e vem decidir. Então, eu acho que é isso, cara. Tem que arrumar o time. Nada a reclamar, tu ia dizer nada isso? Nada a reclamar. Internacional muito mais, né? Porque é pegar, por exemplo, escolher para brigar um cara que teve internado 60 dias com Covid, é o adversário do Internacional. Só que depois vai ter que brigar com o Anderson Silva. Que é o Flamengo. Que é o Flamengo. Está bom. Então, assim, a passagem de fase para o Internacional está tranquilo. Mas
o assunto vai engrossar na outra fase, né, tio? Caco, mas eu só queria dar... Podia ser eu só queria dar o Maguila depois do Mike Tyson, né? Mais ou menos a mesma coisa. Eu só queria dar a dica para ti, que eu observei no Internacional, que tem um detalhe. Claro. A Libertadores é daqui 45 dias e os times mudam até lá, né? Especialmente o Olímpia, que está vindo do torneio. Claro, é isso aí que não dá para levar em conta para todos eles, né? O que é curioso é que no jogo anterior tem Grenal. Antes dos jogos, pode ser terça, daí vamos jogar para o sábado, então, provavelmente o Grenal. Daí vou ter que jogar os 2 jogos para o sábado, porque ninguém vai jogar num domingo e numa terça-feira. Mas, teoricamente, domingo tem Grenal na Arena pelo Campeonato Brasileiro, e aí na quarta ou quinta, na quarta ou quinta, o Grêmio tem o primeiro jogo da Copa Sul-Americana e o Inter da Libertadores. E até lá dá para mudar muita coisa. O próprio Internacional, começar pelo Inter, o Internacional pode agregar jogadores. Daqui a pouco o Moledo já vai estar em condições, né, Cadu? O Bosquila, Gabriel tá aí, Bosquila já vai ficar já está à disposição, né? O próprio Paulo Guerreiro tendo eliminatórias, agora não está, mas daqui a pouco é outro jogador que já está voltando. Então o Inter agrega. Eu vejo no caso do Internacional, eu não digo que facilidade, mas dá para afirmar, é muito difícil dar palpite, eu até brinco às vezes no meu canal do YouTube, agora eu tô com um palpitão. Então dá o teu canal do YouTube não, já para o canal do pra... YouTube, Caco da Mota, é só buscar ali, tem o palpitão. Imperdível, Cadu, imperdível. Teu blog. E o blog é www.cacodamota.com.br. Esse tá na tela, É o meu nome, Caco da Mota, é só botar no Google ali que tem tanto o site como o canal do YouTube. Mas está no Twitter, no Instagram, tudo é o mesmo nome. Todas as redes sociais eu tenho o mesmo nome. Eu consegui colocar o Caco da Mota com os 2 T's em todas. Mas o Internacional, ele foi o único adversário que o Inter ganhou as 2 é o Olímpia do Paraguai. É verdade. E um é goleada e o outro quando ele estava sob pressão. Tudo bem, tem que respeitar o Olímpia. Isso que o Ruschel falou é preocupante. Caco, deixa eu te interromper. Claro, eu tenho que te interromper aqui. Até porque eu estou louco aqui. Entrou nosso internauta. Não é o César Cidade Dias, viu, ô João? O João Coutinho. César Cidade Dias. Fui embora, boa noite. Não é o César Cidade, é o Caco da Mota. Mas então eu vou contar uma história sensacional. Quando nós trabalhávamos juntos na Bandeirantes, mas veio um a milhão, assim. E aí, meu querido, de longe me abraçou e eu digo, mas eu não sei quem é. Como é ruim quando acontece, eu não sabia quem era. Aí, por educação, meu querido, tudo bem? Como é que tu tá? E coisa e tal. Pois é, César. Daí eu digo, tá, agora eu entendi. Aí eu digo, e com ele aconteceu a mesma coisa já também. Grande abraço, César Cidade, que legal. Hoje do Grupo Bandeirantes, ex-dirigente do Grêmio, hoje o Grupo Bandeirantes. Mas em resumo, Cadu, o Internacional mais facilidade. Depois a gente vai debater mais. Mas o Grêmio, a LDU... E o lado do Grêmio ainda tem o Atlético Paranaense lá na frente também, né? Na tela aqui. Então, eu vejo um pouco mais de dificuldade. Mas o Grêmio é superior à LDU, né? Aliás, o Grêmio é o favorito, no meu palpitão, vou adiantar, vou dar um spoiler aqui. Na minha opinião, o Flamengo é o favorito da Libertadores junto com o Palmeiras. E na Copa Sul-Americana, Grêmio numa provável final com o Santos. Com o Santos pode encontrar, mas é outro lado da chave, pode encontrar, né, o que foi o carrasco do Grêmio, que tirou o Grêmio e agora não ficou. Não, aí o Grêmio campeão. Né? O Del Valle, né? Olha aqui, mas essa é aquela colocação que tu fez é importante, cara, porque olha só, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores só termina em novembro. Num jogo único em Montevidéu. Se for em Montevidéu. Olha o que é espaçado aqui. Se for em Montevidéu, porque com a pandemia às vezes muda o lugar. Mas está confirmado em Montevidéu. A princípio, né? Olha só, as oitavas de final começam agora. Vão de 13 de 7, de 13 de... E aí, isso aí é comum, Libertadores e Sul-Americana. De 13 de julho até 20 de julho. Aí, as quartas de final... isso em cada mês. As quartas de final... de 10/8 a 17/8. As semifinais de 21 de setembro a 28 de 9. E aí, só no dia 6 de novembro, é que vem a grande final. Cadu, então é bem espaçado. Não dá para reclamar dessa história. Mas tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores e Sul-Americano. Copa América. Por isso, já entramos aqui. Vamos falar. Por isso que eu fiz a provocação ao Caco, Cadu, que os jogos eram de 45 dias e não quero derrubar tuas previsões, mas, por exemplo, eu te digo, tu tá botando o Santos como um dos favoritos, né? E se o Flamengo, semana que vem, confirmar a compra do Marinho,
Desmonta o Santos. Desmonta. Então é Mas o difícil. outro lado- E nós temos a janela. Nós temos a janela. Eu vou te dizer. Não, vou te dar vamos dizer o quê? O Grêmio com Ferreirinha e o Grêmio sem Ferreirinha. É isso que eu ia dizer, tu não vai gostar. Pois eu tô reconhecendo. É que se o Ferreirinha não renovar, o Grêmio é outro. Vem o Douglas Costa, mas perde o Ferreirinha. Não, hoje a importância, então, eu quis te dizer assim, como é difícil, e eu aprendi, eu estou há muitos anos com o Cadu, eu aprendi a dizer que eu sempre esperava a janela de julho para dizer para mim quem eram os favoritos para o brasileiro, né? E agora, como as competições estão alongadas, Copa do Brasil e Libertadores, eu estou fazendo mesmo. Tu profissionalmente Não, tem que dizer, mas eu estou esperando. Não. O campeão, concordo, não sei se vocês concordam, o campeão vai ser aquele time das últimas semanas. Tem até uma música do Titã, né? A melhor música das últimas semanas, uma coisa assim. Me faltou o nome, o pessoal de casa vai lembrar aí, né? O melhor filme, a melhor música das últimas semanas. O que acontece? Quando tem o time aquele que vai bem na semana, nesses últimos, na arrancada, é o Flamengo contra o Inter no Brasileirão. É o Inter na arrancada quando passa o São Paulo. Aquele time do momento é que vai ser o campeão. Em certo momento, até o Santos era o favorito na Libertadores. O Palmeiras é que no final e no último jogo, num desligamento até do próprio técnico Cuca ali, que fez aquela bobagem de ir pra torcida, desligou o time, tomou um gol valia o título, e foi ali que acabou perdendo no jogo único. Então vale muito essa questão da semana, né? Vamos para a tela. Eu vejo muito assim. O Santos fizesse referência... Quem é o time do momento, por exemplo, do futebol brasileiro? É o Flamengo, mas ele não tá arrebentando como em outros momentos. Não tem o time aquele... Eu diria que a semana passada era o São Paulo. Tava jogando mais. Vamos lá, vamos botar na tela aqui pra gente voltar a analisar os jogos. Já não é mais também. O Santos foi a única equipe brasileira que ficou fora da fase de mata-mata de todos os brasileiros, 7 brasileiros, foi o único que ficou fora, né? Vamos começar que tá na tela aqui, Libertadores então, é legal tá? de olhar. Olha só, aí foi o primeiro jogo. O Flamengo, né? Depois vem o Inter e Olímpia, que aí vai repetir os jogos da fase de classe, de fase de grupos, né? O Vélez e o Barcelona, Cerro Porteño e Fluminense. Aí vamos ver o outro lado da chave, porque o Inter aqui passando, né? Enfrenta o vencedor do Flamengo e o Defensor, né? Né? Defensa e Justiça. Defensor e Justiça. Aí, que é um adversário complicado, mas a tendência é que dê Flamengo aí, né? Aí saindo aqui, né? Vai fazendo essa projeção aqui, aí o Inter, né? Ele pode pegar o vencedor de Vélez e Barcelona, Cerro ou Fluminense. Ou Cerro e Fluminense. Não é nada, eu acho que o grande problema do Internacional é o Flamengo. Não, exato. E tu viu como o Fluminense foi beneficiado nesse sorteio? Muito. O Fluminense está jogando bem, o Roger tá muito bem no Fluminense. Pode ser aquilo que eu estava falando, o time do momento, ele pode embalar. O Cerro Porteño é muito ruim. Para a gente não perder a tela aqui, Caco, vamos lá. Então aí o Inter pode chegar aí numa final, vamos projetar 5, mas a gente vai projetar o Grêmio também, né? Ou seja, do outro lado vem o... Olha esse jogo. Mas quem tu projeta que pegaria o Inter na semi, antes ali? Não, mas, pois é, eu acho que... Não, é que na semifinal é desse lado. Ou o Vélez, ou eu apostaria no Vélez ou no Fluminense. Depoimento. Eu assisti o Barcelona, tem uma bela equipe, hein? Decide Vocês em casa. não estão não deem como morto. O Vélez é um time argentino, tem tradição, mas não deem o Barcelona como um timezinho O caso do Internacional, como foi o time aqui nesta fase aqui, desse lado da chave, o Internacional foi o time de pior campanha dos classificados, mesmo com a primeira, então ele vai jogar sempre a sua segunda partida, à exceção desse jogo com o Olímpia, as outras é todos. Não, a não ser que pegue ali o Vélez e o Fluminense. A não ser que pegue o Fluminense, tá certo. Mas vamos lá, olha aqui, aí o outro lado da chave, que esse lado é mais forte. Olha só, Boca e Atlético. Aqui um já vai matar o outro, hein? Um vai matar o aí outro. Não dá para prever nada. Não dá. River e clássico argentino. Mas aí é o River, eu acho. Bom, mas é clássico argentino, é clássico. Né? Aí São Paulo e Racing, olha só. Parelho. Também argentino. Universidade Católica em Palmeiras. Mas esse aí, lado esse aqui... lado tá horroroso. Não, esse lado O São aqui, Paulo não ganhou do Racing. São Paulo e Palmeiras. Apesar que o Racing que jogou, ganhou uma do São Paulo. São Paulo também poupou jogadores e empatou a outra 0-0. Eles já jogaram na Libertadores. Não, mas a gente sabe que a Copa Libertadores começa agora. Agora é pra... Agora que começa a Libertadores. Isso aí, é quando que é o joga estilo Libertadores, é outro campeonato. Então tá, esse é o caminho do Inter para tentar chegar ao tricampeonato. Eu só dar um depoimento pro Caco. Caco, eu assisti os 2 jogos, me deu trabalho porque foi sábado de noite. Eu sou um cara sério, fico em casa sábado de noite com a minha consórcio. Com a patroinha. Com a patroinha, fiquei em casa Propaganda, hein? assistindo. Eu assisti os 2 jogos, Flamengo e Fluminense.
quando o Flamengo quer jogar, Caco, respeitosamente, é muita diferença. Ele está muito na frente. Ele está muito na frente. O que me parece são momentos de descontração, né? Em campeonatos longos, eu acho que tu pode endurecer no Campeonato Brasileiro, mas no mata-mata, o Flamengo concentrado é o time a ser batido. Passar, né? É o time a ser batido, eu não tenho a mínima dúvida. Apesar que a defesa do Flamengo não é tudo aquilo, na minha opinião. Eu não... Pode ter o Rodrigo Caio, enfim, o sistema, não são os jogadores. Bom, mas você pode pensar lá na frente, né? O Inter primeiro tem que passar pelo Olímpia, e vamos deixar claro, o Olímpia não vai ser aquele Olímpia que encontrou o Internacional. Já mudou de técnico, aplicou aquela goleada em cima do Tátira, né? Então, provavelmente... Agora o Inter tem tempo para se esse Olímpia já eliminou Grêmio Internacional em Libertadores da América. É um time tricampeão de Libertadores, né? Tem a tradição, é um time campeão mundial, então não é para desconsiderar. Ele tem duas que ele vai fez... Vai trocar 10 jogadores do elenco. O representante, dois representantes de Colorado, para não ficarem bravos comigo, eu vou lembrar uma de cada um. Ele derrubou o Inter em 89 e nós dentro da Arena, dentro do Olímpico em 2002. Em duas semifinais. Olha, de chorar, de chorar. E o Grêmio já foi eliminado pela LDU também. Com o gol do Enciso. Sim, não, mas eu estou dizendo especificamente o gol de pênalti do Enciso que ele levanta e ainda estava com o escudo do Inter por baixo. É verdade. Lembra dessa sacanagem? Não, acho que foi aquela... Que maldade. Que o Zé Otávio Germano... Zé Otávio invadiu o gramado. 2002. Era o vice-futebol e invadiu o gramado. 2002, isso. Bom, mas vamos ver o Grêmio na Sul-Americana, né? Esse título que para o Grêmio é inédito. Evidentemente que o Grêmio quer chegar à conquista desse título. Então, olha lá, o Grêmio, né, que começou lá, pegou o América de Cali, que também, né, tem altitude. Tem... Não, LDU. LDU, melhor dizer, desculpa, né, que tem altitude também. Mas vamos começar. Olha aqui o Clássico Nacional e Penharol. Que coisa linda. Aqui o Cristal e o Arsenal. LDU e Grêmio. Tem altitude e tal, tem uma tradição. LDU e o outro, o América de Cali, né, e o Atlético Paranaense. E o Grêmio passando... Vai pegar exatamente isso aqui, o adversário. Ou o América de Cali, ou o Atlético Paranaense, que é o campeão da Sul-Americana, né? Que é um campeão da Sul-Americana. Sim. Tá? Então, acho que aqui será... Na próxima fase, como o Internacional teria o Flamengo passando nas oitavas de final, acho que também o Grêmio vai ter as suas dificuldades exatamente aqui, né? Enfrentando o América de Cali ou o Atlético Paranaense. E aí... O caminho do Grêmio, ele é favorito, ele tem vantagem, mas é difícil. Não, é difícil. Porque aí, eu acho que depois... o caminho do Grêmio, mas agora depois... acabou a moleza, aquela da primeira fase. Mas o Inter também é a mesma Mas na coisa. semifinal aqui eu não vejo aqui muita... Olha, o Nacional e o Penharol estão um time fraquíssimos aqui, o Arsenal e o Cristal também eu não mas vejo. Mas tem uma coisa também, Cadu, imagina se fosse um Grenal, tu passa numa Sul-Americana no Grenal, com que motivação tu segue na competição? Tu eliminar o Nacional, eliminar o Penharol ou o Penharol eliminar o Nacional, eles vêm com tudo na Sul-Americana. Também. Porque matar um inimigo direto te dá outra motivação. Olha aqui, ó. Aí vamos projetar o outro lado da chave, tá? Que aí esse é o Independente Del Valle, que foi quem eliminou e tirou o Grêmio, né? Vai enfrentar outro brasileiro, o Bragantino, né? Aqui o Tátira, que foi do grupo do Internacional, contra o Rosário Central. Né? O Júnior Libertar, Santos Independiente, olha aqui, aí tem tradição, Santos Independiente. Então, aí essa final pode sair de qualquer um aí, ó. Ou o Santos ou o Independiente, né? O Rosário Central. Eu acho que aí a final tu não tem como mais ou menos projetar isso aí, mas vai ficar por esse lado. Né? Eu só quero dar dois detalhes sobre a Sul-Americana, Cadu. Primeiro, que há uma recopa contra o campeão da Libertadores, que é um jogo importantíssimo. E segundo, ainda estão se criando as regras para o Mundial de 2022 e poderá estar se decidindo aí uma vaga na Sul-Americana para o Mundial de 22. Então, tem que levar a competição a sério. Bom, tá aí são jogos, sorteio que aconteceu hoje, no início da tarde, na Comebol, né? Mas então é que eu digo, acho que Libertadores tu não pode escolher. Curiosidade, não se pode o Nacional passa, é o time do D'Alessandro, pode entrar no caminho do Grêmio, que seria curioso e interessante. Eu acho que a gente ia gostar de ver esse confronto também. Por esse aspecto ia ser legal. O D'Alessandro tá jogando bem. Sim, mesmo que não jogue todos os jogos, joga bem. Não joga todos os jogos, né? Não joga todos os jogos. Mas ninguém desaprende a jogar bola. Só fica mais velho. Bom, o Internacional, então... encontra aí, né, o Olímpia nas oitavas de final. O Internacional até fez uma avaliação, né, em relação a essa. Eu acho que isso aí favorece o fato de já ter enfrentado uma Libertadores, né?
já conheceu o adversário. Eu acho que o Internacional tem o segundo jogo, o jogo da volta, e coincidentemente o bom para o Internacional foi o que o Caco falou. Foi o único adversário na chave que venceu os 2 jogos, né? E um sob pressão, né? Precisava vencer. Se não fosse aquela vitória no segundo jogo lá no Paraguai, estaria fora. Ia ter jogo de compadre e o Inter ia estar fora dessa fase da Libertadores, com certeza. Foi 0x0, o jogo foi 0x0 até os 30 do segundo tempo. Foi difícil. Né? Mas ali o Inter foi competitivo, Ruschel. Sem dúvida. Nessa hora tu tem que ser competitivo, não é pra golear, é pra fazer o resultado. Porque o empate também resolvia, né? O empate também resolvia. Por isso que não era pra não tomar gol. O Inter foi pra não tomar gol. Aquilo foi uma luz, assim. Não dá para levar em consideração, né? Porque é uma nova fase, é tudo zerado, diferente. São outros jogos. Não dá para levar em consideração, né, ao fato de que já enfrentou o Olímpia, tá? E repito, é um time que veio completamente diferente do que foi nessa fase. Né? O Inter tem que se preocupar né? com o atual momento, porque ele vai pegar o Vitória pela Copa do Brasil, vem de 3 empates e não está vivendo um bom momento. O problema do Inter é agora. Lá talvez ele esteja melhor já. E o problema é agora. Essas 2 semanas agora são decisivas até para a pressão do técnico do Internacional. Porque se é eliminado precocemente na Copa do Brasil, vai complicar para o técnico do Inter. E ele está muito pressionado. Né? Muita pressão. E o resultado acaba piorando. Copa do Brasil, que o Internacional começa, e Grêmio começa. O Grêmio amanhã, né? Contra o Brasiliense e o Internacional na quinta-feira contra o Vitória. Bom, vamos. E o Grêmio, né? Vamos ver como é que o Grêmio, de repente, avaliou esse confronto aí com a LDU. O Grêmio teve uma facilidade incrível, né, Ruschel, nessa primeira fase aí, né? Eu acho que agora o Grêmio vai ter um pouco. Porque a primeira fase o Grêmio brincou, né? O Grêmio teve até o fato de botar um time totalmente de meninos no último jogo, porque já tinha classificado com 100% de aproveitamento. Não, e ele botou o time C, né, Cadu? O último jogo lá, o Grêmio levou a equipe C, não foi a B. Inclusive, eu fui um crítico, porque o Grêmio não levou. O Grêmio, por exemplo, tinha o Vitor Ferraz, podia levar para encorpar. Tinha o Everton, que são jogadores que não estão nem no time B, né, que estão poderiam lá encorpar o plantel. O Grêmio foi com 4 reservas, um pegou Covid, tinha 3 jogadores no banco. Mas como não corria nenhum risco, tem um outro lado também desse jogo. Eu também pensei um pouco assim, Ruxo, depois repensei. Imagina a experiência para esses garotos ter passado por esse momento. Como eles vão estar mais cascudos nos outros jogos, né? Ter passado por isso. Caco, eu respeito muito isso, mas primeiro, é a camiseta do Grêmio. Segundo, o resultado vai para o mundo inteiro. Nós não podemos esquecer que hoje quem entrou em campo lá... O resultado não foi nenhum vexame. Não, mas é que tu toma a decisão antes, né? Quando tu toma a decisão de dizer, eu tenho o Vitor Ferraz, que é um jogador muito bem remunerado, que não está sendo aproveitado nem como primeira, nem como segunda opção. Mas está no grupo aí. Ele ficou em casa, ele ficou em casa. Mas ele vai botar alguém que não vai se o jogo não é decisivo. Porque o Grêmio não tinha um jogador da defesa na reserva, Caco. Impossível que um cara que ganha 300 mil reais por mês ficou em Porto Alegre. Espera um pouquinho. Começar o jogo. Porque Caco, isso foi uma coisa que me tirou do ar. O Grêmio foi com 15 jogadores. Depois virou 15. Sem nenhum. E aí perdeu. Aí o Grêmio não tinha um jogador da reserva e um jogador que ganha 300 mil reais em Porto Alegre, que não é a opção A e não B, ficou fazendo o quê em Porto Alegre? Respeitosamente. Não. O futebol é profissional, não existe amizade. Pelo menos tinha que estar à disposição. Ele tem que estar lá. Mas não precisava ser escalado, podia ficar no banco. Não precisava ser escalado. Mas se o lateral dele se lesiona, quem é que vai ser? Quem é que vai jogar? Isso eu aí tu manda buscar em Porto Alegre? Eu digo, os titulares... Isso é futebol profissional. Isso é pensar na frente. Foi essa a minha crítica aqui. Foi essa, porque isso... Não, tá bem embasado. Realmente eu não posso aceitar que o Grêmio viaje com 15 jogadores, né, para uma competição que é o nome do Grêmio, que vai para todo mundo. Hoje o futebol está interligado, né? É isso. Não, e hoje o Grêmio tem uma hierarquia no departamento de futebol. Vamos deixar bem claro, estou tirando os méritos do Renato. Eu sou um grande defensor do Renato, né? Estou acusado aqui de defender o Renato, mas a gente sabe que as coisas com o Renato eram decididas por ele, e todo mundo dizia amém. Hoje não. Hoje o Grêmio tem uma estrutura de futebol, tem um vice de futebol, né? Então, uma decisão que deve ter certamente sido tomada em conjunto. Mas agora, voltando à questão, o Grêmio tem uma grande vantagem na Sul-Americana em relação ao Internacional. O Grêmio, por ter sido o time de melhor campanha na competição, tem exatamente o contrário do Internacional, que somente nessa primeira fase, e aí todos os jogos decisivos serão os segundos jogos fora. O Grêmio é o contrário, não. Terá todos os segundos jogos em Porto Alegre.
Acho que isso aí também é importante, né, Ruxo? Isso aí conta muito. Embora tem gente que pensa o contrário. Eu sempre cito o presidente Fernando Carvalho. Sempre diz, o argentino prefere sempre o segundo jogo fora. Faz o score em casa no primeiro e depois catimba fora. O presidente Fernando Carvalho sempre teve essa tese aí, foi assim que o Inter chegou ao título de Libertadores da América. Mas eu acho que se jogar sempre em casa sempre é uma vantagem. Doutor, como eu já estou há 20 anos com o Cadu, nós já conhecemos as nossas teses recíprocas e eu concordo com ele. Só que ela está agora sopesada um pouco porque nós estamos sem público. Então a diferença Eu sempre concordei, acho que mudou um pouquinho. Embora sempre tu jogando a segunda em casa, os jogadores conhecem as medidas do gramado, conhecem o jeito e tu sabe o resultado que tu precisa. Então, ainda tem um peso, mas não tem aquele peso que nós dizíamos antes, né, Cadu? Claro, tu enfrentar um Boca, né? O Internacional enfrentou e ganhou, agora perdeu aqui e ganhou lá. Agora, tu enfrentar o Boca sem público na Bombonera ou com público é completamente diferente. Esse último jogo do Internacional, os 2-0 e com o público lá, a cobrança ia ser bem diferente. Entende? Aquela palhaçada do segundo tempo que fizeram nossa partida com o Sport Recife, isso não existe. O público seria diferente. Eu acho que até a pegação da torcida nos jogadores, a cobrança muda. Eu acho que até a isso grande vantagem de não ter público não é grande vantagem, não posso dizer, porque não existe nenhuma vantagem. Mas para fazer a análise do jogo, eu vejo que sem o público tu consegue enxergar assim, ninguém engana sem público. Porque quando tem público, muitas vezes dentro de casa, quer ver uma equipe, eu não vou nem falar... Às vezes é bom, às vezes é ruim. O Corinthians, que não está muito bem, muitas vezes fazia resultado por causa da sua torcida também. Quando tá mal. É que quando tu tá mal, a torcida pode te ajudar em casa. Por exemplo, um Inter, um Grêmio, mesmo estando num dia que não tá bem, mas a arena lotada, o Beira-Rio lotado, nossa, já é metade do resultado. Mas tem muito técnico inventando que não tem torcida. A torcida já tinha enquadrado alguns técnicos. Mas ele... Cadu, alguns técnicos... Tu tá falando do Ramírez? Não, eu tô falando de todo mundo. Eu tô falando de por exemplo, desde o ano passado. Eu acho que muito Inter e Always Red, duvido que fosse 0-0. Eu tava até no estádio nesse jogo. Duvido que o Inter não marcasse o gol. Tá, mas só para um pouquinho. A torcida ia vaiar, mas ela ia empurrar o Inter e ia acabar fazendo gol. Explica, senão daqui a pouco vem corneta. Tu estava trabalhando, tu não estava lá para assistir o jogo. Sim, eu estava credenciado, fui credenciado pro jogo. Sim, senão vai vir corneta. Como é que tu estava no estádio? É que eu falei outro dia aqui, sim, eu estava no estádio a trabalho, credenciado por um outro canal de televisão para comentar o jogo lá, o pré-jogo, na verdade, não a transmissão. Mas tem jogador que gosta até da vaia, sabia? Tem jogador que cresce até com a vaia. Isso aí foi dito por muitos jogadores que eu conversei, que já passaram aqui. Não, a vaia, né? A vaia às vezes ajuda, né? Ela não só prejudica, né? Mas uma coisa eu tenho que reconhecer, Cadu, e coloco para vocês. Eu acho que os meninos ficaram mais fáceis de serem lançados sem a pressão da torcida. Isso não tem dúvida. Porque eu acompanhei. A paciência do torcedor é o seguinte: entra um menino, o primeiro passe que ele erra, todo mundo fica quieto. No segundo, já é um murmúrio. Então eu acho que essa juvenização que está vindo no futebol tem sido ajudado também pela ausência de público. Uma coisa que também mudou no futebol, por exemplo, pode fazer 5 substituições. Isso permitiu um rodízio que a gente via no basquete que não tinha no futebol. Os treinadores tudo carrancudos e segurando a substituição era uma coisa, um parto. Hoje em dia entra 2, sai 3, uma coisa de louco. Mas isso foi uma coisa em função da pandemia, exatamente, até porque os jogadores positivados... Mas é uma discussão boa. Será que vai voltar, Cadu? Será que vai voltar? Será que vai voltar? Vai ficar... Eu ia dizer... futebol. E só quando voltar à normalidade que a gente pode o que não tem ainda é voltar, né? O futebol mudou. O que não tem é voltar, que nem futsal. Vamos, eu não sei. Sai, dá uma descansada e volta. Eu acho que não. Isso não consegue por causa da questão física. Não tem eu acho que tem que não dá. Acho que voltar à normalidade tem que voltar. São 3 substituições. Mas vamos lá. Essa questão da Copa América aí, né, que virou esse debate político aí, se a realização ou não da competição no Brasil, com essa atual situação da pandemia. Mas agora, no início da noite, final da tarde, foi confirmado pelo governo federal, através do Twitter, né, do ministro Luiz Ramos, confirmando a Copa América no Brasil. Olha aí, esse foi o Twitter dele, né?
Confirmada a Copa América no Brasil, venceu a Coerência, o que cedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como esse. As partidas serão disputadas então, em Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás, e sem público. Tá aí. Então teremos aí, né? Que virou política também, né? A coisa politizou. Mas, Cadu, Não, por esse ponto de vista até é coerente, mas eu não concordo. Porque é uma competição desnecessária. Vê que a Comebol... eu acho que por isso, eu acho que... A A competição é Comebol desnecessária. vacinou grande parte dos times que estão jogando a Libertadores, só que os times do Brasil, preocupados com o mimimi nacional, não se vacinaram. O Inter não se vacinou. Não quiseram, tipo, vamos deixar bem, quiseram seguir ali e não furar fila. Seria uma maneira de furar fila, né? Eu acho que aí Mas não intencional. Eu acho que em função da atividade deles... Não tirar proveito. Não, se é permitido, não veria problema também. Também não vejo problema. Um clube se vacinar. Não, eu também não entendi a postura. Não quiseram tirar proveito. Essa foi a posição de Grêmio Internacional dos clubes brasileiros. Ficaria ruim por ter no Brasil outras pessoas que não teriam essa oportunidade. Tem muita hipocrisia. Agora, a grande... tem sim, eu concordo. A grande diferença disso é que o campeonato da Copa América, ele mistura jogadores de vários clubes. O Inter está com o Inter. O Grêmio não teve agora, tem uma espécie de um surto no Grêmio. Né? Mas é só no Grêmio que pode passar para o Inter. Eu entendo, claro que pode. Mas isso está concentrado. Agora, no momento que tu pega o cara que é do Paraguai, que joga na Itália, que joga não sei aonde, aí tu convoca os jogadores para uma Copa América, é mais risco. Aí alguém vai dizer, tá, Caco, mas as eliminatórias. Mas eu também entendo que as eliminatórias é um risco. Dependendo da situação, as eliminatórias estavam em risco. Ela quase não saiu, as eliminatórias, elas foram adiadas, foram remarcadas, porque a eliminatória tem esse problema do fronteiriço de país, porque não é só a seleção que troca de fronteira, são os jogadores de cada país onde eles jogam que ele vem para uma seleção. Isso dá muita mistura. Isso é pior que aglomeração, isso. Isso é uma aglomeração combinada. Mas, meu amigo... É uma seleção de aglomeração. As fronteiras aqui na América do Sul são uma peneira. Entende? Ah, sim. O que está, por exemplo, no Brasil, agora vem essa variante indiana, o Uruguai já vai ter logo ali, Argentina, isso vai, o coronavírus viaja de avião, meu amigo. Claro. Não tem como segurar isso aí. O que segura é a vacina. É hipocrisia. Caco, sabe o que eu acho que é ruim? É a imagem que tu passa. Eu acho que, lógico, eu entendo, vai vacinar, são delegações de 65 pessoas, e aquela questão toda. Eu digo assim, quando países não quiseram, exatamente para não haver isso, tu que está com 460 mil, tu traz uma competição que, ao contrário da Libertadores, que já estava no calendário, que ao contrário do Brasileiro, que já está no calendário, tu trazeres uma competição, eu acho que muito mais a imagem arranha do que propriamente a consequência. Porque como não vai ter público, doutor, não haverá aquela invasão, mas tu passa uma imagem de normalidade quando o país pode estar preocupado. Então, essa é a... Tanto é que nós estamos discutindo isso aqui, que nem era para ser... Pois é, na realidade... Eu, desde o início, sempre achei que se o futebol tivesse que parar em algum momento, tem que parar. Se a situação fosse tão caótica que o futebol... como o futebol parou ano passado. Mas parou ano passado, cara. Parou ano passado. Quando ele começou, ele provou que ele não comprometeu. Ele teve seus casos de Covid, mas ele acabou não comprometendo do que outras situações. Bom, agora, essa questão, mulher, porque inclusive o presidente da Argentina queria a realização. O presidente da Argentina queria a realização lá. Ele foi convencido pelos seus ministros da não realização. Né? Como o prefeito, o Melo, queria também que Porto Alegre fosse uma das sedes e foi convencido pelos seus secretários que não tivesse acontecido. O que não... E outra, quem é que paga o salário dos jogadores? São os clubes. Então, uma competição de seleções não é o Brasil, não é o país, o governo federal que paga a seleção brasileira. Não vai ter turismo. É só propaganda negativa, como disse o Bucha, vai ficar uma imagem... É a questão só de necessidade. Uma imagem ruim. Eu quero, para mim, uma competição... Eu acho que é uma competição que está sendo vulgarizada. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não sei se vai sair, viu? Não. Eu não sei se não vai ter país que... Não, mas vai ter país que não vai sair como está confirmado, que começa agora dia 11. A Argentina se indigna e não vai, o jogador não vai. Dia 11, inclusive, começa agora dia 11 e vai até 10 de julho.
Eu não entro Mas nesse tem jogador que não vai querer jogar. Não tem como não querer jogar, né, cara? Vai enfraquecer? Não vai. Não tem como não querer servir uma seleção. Eu acho que ele não pode não aceitar. Não pode não aceitar. A convocação, porque é data FIFA, né? Não se data transforma FIFA. em data FIFA. Eu acho que a questão, eu não vou entrar nesse mérito disso, não podia. Mas Não pode vou pedir entrar pra nesse não mérito. jogar. A questão é o seguinte, acho que essa competição teria que ser mais valorizada, ela teria que ser de 4 em 4 anos, né? Não uma competição, praticamente a gente teve agora, está tendo praticamente todos os anos aí essa Copa América, né? Então ela acaba caindo. Ela teve 4 edições nos últimos 7 anos, né? Ela se vulgarizou. Cadu, se eu me lembro, no nosso tempo ela era de 4 em 4 anos entre as Copas do Mundo. Te lembra? A Copa do Mundo era de 4, no meio que nem desses Eurocopa, 4, que nem Eurocopa. no meio desses 4 tinha aí a questão financeira. A Copa América, ela eu acho que a questão financeira, essa é a grande questão. É a questão financeira. A Conmebol certamente tem os seus patrocinadores, tem bancada, então é por isso. Cadu, a Copa América vai ser grande quando ela tiver todas as Américas. Inclusive, por exemplo, se fosse com os Estados Unidos, com todo mundo, com o Canadá, com os países da América do Norte, América Central, poderia ter sido realizado em Miami, a sede, nos Estados Unidos, onde está todo mundo vacinado. Teria até torcida nos Estados Unidos. Seria bem melhor. Bom, vamos lá, vamos aguardar então até para a gente voltar depois e falar, né, sobre os jogos da dupla Grenal, Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro começou na semana passada aí, no final de semana passada, né? E agora, nesse meio de semana, aí inicia a Copa do Brasil. Nossos 2 toques para Casas Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casas Pneus, Avenida Ceará, 1055, repito, ó. Né? Então, mas além do troca de pneus, esse feirão de pneus que você tem permanente lá, tem vários serviços que lhe oferece a Casa Pneus, né? Geometria, balanceamento, troca de óleo, pastilha, revisão dos seus freios, né? Para você andar com o seu carro aí com toda a segurança. Então, repetindo, Avenida Ceará 1055, lá que é o local certo para a revisão do seu carro. E também, para esse momento de segurança, tranquilidade, você agende a sua ida, né, até a Casa dos Pneus. Tá aí 51, código de 33424245. Nossos 2 toques para Sanar Farmácias, que é o novo jeito de cuidar. Olha, Sanar Farmácia, você tem aí todas as ofertas imperdíveis que você tem lá, de perfumaria, de medicamentos. Então, confira, indo até uma Sanar mais perto de você, né? Ou você acessa o site da Sanar Farmácias, está aí na tela para você, sanarfarmácias.com.br. Onde tem saúde, tem Sanar. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, dando sequência ao nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com Ayrton Ruxa, o Caco da Mota e Estevão Rodrigues. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claronet para o mundo, né? Pela Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte e futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva que você possa imaginar. O pessoal do interior, né, tem o site da Baidob, www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com São Pedro, Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, segurança, tranquilidade, você agenda aí, né, a sua ida até uma das lojas da Baidob, está aí o telefone para você. Para deixar o seu carro, que é um espelho total, que é um brilho total, então lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, 5 estrelas. Então, lá você tem todo atendimento VIP da equipe do Marcelo, pode deixar o seu carro, busca depois ou fica lá, né? Curtindo o atendimento espetacular da equipe do Marcelo. E é diário, se não tem tempo durante a semana, não tem problema. Sábado, domingo, feriado, sempre aberto. São mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. Então, você tem aí o endereço aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Nossos 2 toques também para a FAMURS, que é a entidade que representa 497 municípios do Rio Grande do Sul, que tem à frente o presidente
Maneco Aço. Bom, a gente tem amanhã e quinta-feira são jogos da Copa do Brasil. Estreia da dupla Grenal na Copa do Brasil. O Grêmio amanhã contra o Brasiliense. Ayrton Rusch jogando. Com né? muitos desfalques e mais desfalques que poderão ser anunciados amanhã pela manhã. Em função da Covid, Grêmio esse fez- surto de Covid, né? Por quê, né? O Michael já não vai, já não tá relacionado. E o... Tem mais um. Não, mas é que três Não, fizeram o hoje tem exame, mais três. três fizeram o os exame três da do Covid. Os resultados saem E sem o meia-noite. técnico, né? E amanhã de manhã serão anunciados. Então não se imagina. Mas o Grêmio é extremamente desfalcado, Cadu, mas se espera, é óbvio, né? O Grêmio enfrenta o Brasiliense respeitosamente, a gente já aprendeu a respeitar. E o Brasiliense está em Porto Alegre, Cadu, nos assistindo, então que o Brasiliense saiba que nós estamos respeitando. Trata bem. Estamos E respeitando. tem o ex-jogador Brasiliense. da dupla Grenal, né? Jogou no Inter, no Grêmio, técnico. Agora me fugiu o Então, nome. quando vier a informação. Mas eu só quero dizer que ainda assim o Grêmio tem uma boa equipe, né? O Ricardinho e o Léo Chu que dão velocidade à equipe. Teremos a volta do Kahneman, Cadu, que solidifica todo um sistema, muda muito a presença do Kahneman. Por ele ter aquela imposição física, o Grêmio consegue ajustar mais a marcação, os volantes podem avançar um pouquinho mais. Wilson o Grêmio Tadei, fica mais. Wilson Tadei, que é o técnico Campeão brasileiro em 1981, primeiro título do Grêmio, número 10. Vou falar do Wilson Tadei. Wilson Tadei. Bela lembrança, depois atuou no Internacional com aquele time, era Sim, Rubem verdade. Paz, Ademir Keffer, Emir Alcântara, né? Então ele que conhece bem tanto o Grêmio Internacional. Ele é um jogador extraordinário. Então, o Grêmio tem a confirmação do Wanderson, né? Então, o Grêmio vai. O que eu espero, Cadu? Eu fui muito crítico, Caco, não tivemos a oportunidade de falar, no último jogo que o Grêmio entrou com os 3 volantes. Eu achei impensável. Mas tu já falava isso depois do Grenal também. Nós estávamos juntos, depois não falamos no jogo seguinte. O Grêmio enfrentando o Ceará com apenas 2 titulares, o Grêmio foi com 3 volantes, acho que foi uma demasia, né? Depois consertou, ainda buscou um empate e aconteceu a derrota no final do jogo. Então espero que amanhã o Grêmio venha mais equilibrado, Vamos lá, que é o já time- com o Jean-Pierre desde o início da partida. Cadu, o time jogos só- da Copa do Brasil de hoje. Bahia já ganhou do Vila Nova 1-0, Vila Nova de Goiás, jogo em Goiânia. E o Cianorte perdeu o Santos, na verdade, venceu o Cianorte. Fora de casa também o Santos. Então, o Bahia e Santos já em vantagem nessa O fase Bahia de que será o Copa do Brasil. adversário do Internacional pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Ele tem que tá fazendo um campeonato Nordestino. Copa lá. do Nordeste. A gente vai ver os jogos depois. Olha o time aí, Ayrton Russo. Provavelmente o time do Grêmio com algumas indefinições ainda, né? O Gabriel Chapecó, já que o Grêmio está servido à seleção olímpica, Wanderson, Jeromel, a volta do Kahneman, que falou, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Darlan, o Maicon está fora, né? Então vai jogar o Jean-Pierre, aqui estava Michael Jean-Pierre, o Léo Pereira, o Guilherme Azevedo, o Léo Chu. O Darlan já foi retirado. Cadu, eu também, queria não tá? dizer, o Darlan tá fora já Tá também. fora também. Darlan e Michael fora. Então. Por isso que pode ser o Thiago Santos de novo com o Lucas Silva O Lucas Silva ou o e Bob. o Jean-Pierre. Ou o Bob. Pode ser. Ou o Bob, Sim. sim. Mas Que, é um que é bom da time. função, né? Não, ainda é um bom tranquilo. time equilibrado, um time jovem, um time rápido, um time que consegue ajustar a marcação, né? É o que eu dizer, não é um time para enfrentar Flamengo nem Palmeiras, mas para enfrentar o Brasiliense, respeitosamente aos brasileiros que estão assistindo aí nossos 2 toques, né? Dá para fazer. E até porque depois o segundo jogo, o jogo da volta lá, né? Em Brasília, mas o Grêmio mesmo com... Embora tomara que tenha aprendido a lição em relação ao esporte, né? O jogo é de tarde, Cadu? Às 4 horas. Em relação ao jogo contra o Ceará, né? Que era um time totalmente reserva, às 15h30, confirmando o horário do jogo. 4h30, Não, né? 16 horas. 4h30. 4h30. 16h30, perfeito. Né? Cadu, é que o Grêmio comete, deixa eu falar aqui um pouquinho de tática com meus Olha o Serginho aqui, ó. Serginho é o nosso plantão, né? Serginho. A gente ficou na dúvida, eu consegui buscar antes, até lembrei, e ele já botou aqui, ó, o Serginho Vasco, tá lá na audiência lá. Wilson Tadei, né? Já te valeu, Sérgio Vasquez. Porque a minha crítica que não é só aos 3 volantes, tá? O grande acerto do Thiago Santos, quando veio o Thiago Nunes, quando assinou o Grêmio, É muito ele pegou o Matheus Henrique e botou de segundo volante e ele voltou a ser o jogador de seleção brasileira e isso nós já debatemos aqui. Então o Grêmio comete 2 heresias quando joga com 3 volantes.
Ele, além de trancar com 2 volantes ortodoxos, ele pega o Matheus e joga na terceira função, onde ele não sabe jogar. E aí o time do Grêmio fica um time lento, acadêmico, carregador de bola. Praticamente sem meio. Exatamente. Vamos lá, vamos botar a sequência dos jogos aí, então, as sequências dos jogos do Grêmio, começando amanhã, misturando aí com o Campeonato Brasileiro, essa sequência. Amanhã, ó, às 16h30 contra o Brasiliense, depois no domingo, a definir a Recopa, né, com o campeão do Interação Santa Cruz. E o Grêmio só teria que jogar com o Flamengo, mas como o Flamengo está servindo jogador da seleção brasileira, esse jogo foi adiado. Depois, na quinta que vem, 16h30, né, aí o jogo da volta contra o Brasiliense e no domingo, dia 13, então, o Grêmio jogando com o Atlético Paranaense lá na Baixada. Deixa eu fazer a referência aqui, antes da gente ir para o intervalo. Olha só, o Maurício lá da Visotti, com óculos e acessórios, o Ruxo é 10, só não é 11 por um detalhe, por ser gremista, dizer. Um abraço a todos. Fiquei ouvindo, um abraço. Grande, olha aqui o Luiz Eduardo Belchior. Grande Belchior. Um susto. O Belchior, boa noite. Vamos, meu tricolor. Jogos difíceis, mas temos que passar do LDU. Tudo de bom a todos. Maravilha. Ti também. O Belchior. Belchior, grande dançarino dos gondoleiros. Quem te mandou um abraço? Ele está nos assistindo, o português, o ilustre presidente dos nossos gondoleiros. Está com grande. Saudade de ti e te assiste todos os dias. Que maravilha. Um abraço, querido amigo. O Sérgio Nunes, boa noite. Não tem fundamento essa Copa América, só para apertar mais calendário sul-americano. Com razão. A Vera Ramírez, estamos ligados aí, viu, Ayrton Ruxo? Vera Olha Ramírez aqui, falando em português, apareceu outro português. Toninho Português. Mas é o nosso presidente. Mas é o nosso. Eu pensei que fosse o Amaral. Não. É o nosso ídolo, então, o nosso ídolo maior, tá. presidente dos Olá, gondoleiros. querido Cadu, sempre com convidados ilustres e conhecedores de futebol. Legal. Ruxo sabe tudo, é camisa 10. Um abraço a vocês, um abraço, querido Toninho. Olha o J. Fetterman, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, ao vivo e a cores, assistindo o melhor programa esportivo das noites de segunda a sextas-feiras, na RDC DV 2 Toques, com a apresentação do Cadu Oliveira e seus convidados. Moral, hein, Cadu? Olha só, viu? E Ayrton Ruxo, o rei do Gogó, diz ele, Dr. Fetter, um ilustre advogado. Rei do Gogó. E aí, o colega do Serginho Vasco, o Sérgio Vasco, sempre antenado aí, ligado. Não passa nada, do Serginho não passa nada. Não, o Serginho fala mais no Facebook do que quando vem no programa. É um troço impressionante isso aí. Não, é impressionante. O Serginho tá rei do Facebook. O Serginho tá ligado, deixa eu ver mais mensagens. Serginho, enquanto tu procura, Cadu, só quer dizer que ontem nós votamos na condição de conselheiro. Eu queria falar sobre aprovaram todos, né? A calçada. Aprovaram todos, Ayrton Ruxo? É assim, ó, Cadu. Se houve uma grande celeuma, doutor, mas é que, na verdade, viu, doutor C? Houve uma grande celeuma lá no Grêmio. Na verdade, o Filipão, ele não entrava na regra, porque ele não é ex-jogador do Grêmio. Sim. Então, por isso que ele não estava. Então, o Grêmio fez uma homenagem, ou colocando na calçada fome, ele foi votado separado, e nós votamos. Ele e o Cacalo foram aprovados por praticamente unanimidade. E jogadores foram escolhidos, então, o Galato e o Oswaldo, que foi campeão mundial. Uma bela mais escolha. do que nunca, né? Até porque eu conversei com alguns até que participaram da comissão, porque não, era uma incoerência botar um dirigente do Cacalo, como também, né? Como o Luiz Felipe Scolari, que são duas referências aí. Tem título da América. Referência também é o local para você buscar aí. Está pensando em construir, reformar sua casa e dar manutenção. Então, material de construção é na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo que você possa imaginar, em termos de material de construção, mas também uma grande variedade de luminárias, refletores, lâmpadas LED, tudo isso você encontra lá na Ferragem Lampião. De maneira presencial, aquele atendimento VIP lá espetacular, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, ou se der um problema de última hora, aí no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem o teleentregas. Está aí na tela para você, né? É só você acionar. O slogan da Lampião diz tudo: não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem, diz tudo. Aqui é a Ferragem Lampião. Daí os contatos, o endereço e teleentrega, os telefones da Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco do Gaúcho, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida. É o Pix Banrisul, é o Banricompras, né? E a possibilidade que você tem aí de contratar o seu crédito, olha só, consignado com até 35% de margem. Então, aproveite, né? Essa é uma das
tantas facilidades que só o Banrisul, nosso banco, o Banco dos Gaúchos, lhe oferece. Um rápido intervalo, voltamos seguidinho, aí vendo, né, projetando o jogo internacional na quinta-feira, estreando na Copa do Brasil. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques com Ayrton Rusch, o Caco da Mota e Estevão Rodrigues. Olha, nossos Dois Toques você acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, só você está RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Nossos Dois Toques, o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte e futebol, especificamente da dupla Grenal. Olha, pare tudo agora, hein? Pare de pagar os juros abusivos na prestação do seu veículo ou outros tipos de empréstimo que você tenha feito. Redução imediata de 50%. É só você consultar aí a Defensor Assessoria Jurídica, o telefone está aí na tela para você, 51, código de área 982 40 30 24, ou você liga, né, ou manda uma mensagem. E aí você tem aí a sua consulta gratuita lá na Defensor Assessoria Jurídica. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, o São José que estreou aí, né? Perdendo para o Botafogo, que é o time do Argel, o time da Patrola, como ele gosta de dizer, o seu time se fez referência ao Internacional. Vamos lá, o Internacional tem na quinta-feira, nesse campeonato aí nordestino, né? Inclusive a gente tem a sequência de jogos do Internacional, e aí, ó, o Vitória na quinta-feira, o jogo às 19 horas, né? Depois, pelo Campeonato Brasileiro, pega o Fortaleza, 16 horas. Depois volta na quinta-feira, 21h30, joga aqui no Beira-Rio, o jogo da volta pela Copa do Brasil. E depois pega o Bahia. Aí sim, o Bahia no outro. E já tinha jogado com o Sport aqui, né? Então, é um campeonato nordestino. Tinha tudo para abrir uma boa sequência no Brasileirão. Já se atrapalhou no primeiro jogo. Aí já gera uma desconfiança, mas, né, em relação à Copa do Brasil. Eu senti uma conspiração do vestiário. Será que não tem isso? Não tem. A gente discutiu isso aqui ontem. A prova maior, isso mostrou o Edenilson quando fez o gol, ele foi lá abraçar o Ramírez, né? Então, isso tem que ter. O Tyson também, no outro jogo, abraçou o Ramírez também, demonstrando isso aí. O que está acontecendo no Internacional é isso. Os jogadores não estão estendendo a mecânica de jogo. O golpe do Grenal foi mais forte do que a gente imaginava. Eu acho que foi muito forte o golpe do Grenal. Tá? A perda do título gaúcho, o Inter sentiu muito. Pelos dois próximos jogos, o Inter ainda sentiu. Estava sentindo ainda, Cadu. Foi muito complicado para o Inter. Não, mas aí eu vou me apegar... Da maneira que o Inter perdeu de novo... Eu vou me apegar àquela famosa frase do Ibsen Pinheiro, né? Que era um grande frasista. O Grenal serve para arrumar e desarrumar a casa. Né? Então, nessa toalhinha eu vou pegar a frase do Ibsen Pinheiro. E o próximo é antes da estreia dos dois na próxima fase da Libertadores. Mas eu acho que a questão internacional, a gente tem discutido bastante isso aqui. Isso é uma coisa... A direção deixou claro, não vai mudar o Ramírez, não vai tirar, não adianta o torcedor ficar desesperado, tem que tirar, tem que mudar, não vai. Hoje o campeonato tem outra questão, além disso, além de ser uma convicção da direção, um trabalho a longo prazo, treinador a longo prazo, o contrato foi feito por 2 anos, né? Tem essa situação, se tu trocar agora na primeira, segunda, terceira rodada, tu não pode mais trocar o treinador, só pode ter somente 2 técnicos pela competição. Então, e aí que eu digo, quem tu vai buscar, aonde tu vai buscar um técnico que tenha essa filosofia da direção, que a direção não abre mão. Pode ser que lá na frente, talvez, mude as suas convicções, mas hoje... Eu sou favorável a ficou me cutucando aqui que Cuiabá já trocou de técnico. Eu não quero tratar. Falamos ontem, né? Mas essa é a questão, né? Sem entrar no mérito aí. Eu sou a favor da continuidade e da convicção, mas às vezes é difícil. Quando eu comento aqui é a informação, a gente conhece o ambiente. Mas até quando vamos morrer abraçado com o nosso... Miguel Ángel. O torcedor tem esse pensamento. O torcedor é imediatista, né, cara? Eu não estou aqui para defender. Meio ano já tem. Não, esse é o grande erro. Não é verdade. Ele teve 21 jogos. Ele assumiu em março. O campeonato terminou em março, o Campeonato Brasileiro. O trabalho dele é muito curto. São 21 jogos. Para ter uma mudança radical como o Internacional que é em mecânica de jogo, não é em 20 jogos que vai assimilar. Ele recém ultrapassou
o Abel por um jogo. Tem 19 contra 18 do Abel. Não, 21 jogos. São 21 jogos dele. É bom que seja. Não, aí tem aquele do Ipiranga que não, bom, não tá. Né? E essa ruptura é uma ruptura muito grande para assimilar. Então, essa colocação que tu fez é a ideia que são meio ano, 6 meses. Não é verdade. Não é verdade isso aí. Ele assumiu após o Campeonato Brasileiro. Mas tu vê ele como um grande mago do futebol, que esse esquema de rotação de mas o Inter já demonstrou com ele grandes partidas. Essa oscilação é que preocupa. Daqui a um pouco tu fez grandes jogos, jogos que deixou a desejar. A única dúvida que eu tenho, que eu vejo semelhante, não o trabalho, mas o sistema de entrosar o time em relação ao Kudê, é que em vez de entrosar os 11, como muita gente quer, e eu também gosto disso, ele tenta entrosar todo o time ao esquema. Lá na frente, se der certo, vai estar todo mundo entrosado e pode dar certo. Tem que esperar. Tá certo. Ponto final. Obrigado, Ayrton Ruxo, Caco da Mota e Estevão Rodrigues. Conrado quer te mandar um abraço. Então vai lá. Um grande abraço, então. Tá certo? Vamos lá para o Barranco, restaurante Cascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. E o Barranquinho, né? O complexo do Barranco, o Barranquinho. Não esquecendo que no Barranquinho, de terça a sexta, tem aquelas promoções imperdíveis lá, R$ 28,00 em tricô, assado de tira, que você tem no Barranquinho. De maneira presencial, agora com os novos protocolos, né? Sem mais aquela flexibilidade do horário. Mas se você quiser curtir em casa, as delícias do Barranco, não fica privado, né? Tem o takeaway, tem o delivery, tela entrega, tudo isso aí para você curtir as delícias do Barranco e do Barranquinho. E também, não esquecendo aqui no RDC Shopping, que tem essa promoção aí, essa justa e bela homenagem ao nosso querido e saudoso Chico Tasca, que nos deixou aí de maneira prematura no final do ano passado. Então, se adquire esse vinho do Chico Tasca, grande Chiquinho, né? E você adquire, é só você acessar o RDC Shopping. Tá certo? Bom, eu vou para o Barranco, vou para qualquer lugar da cidade com o meu Kia da Ação Motors, né? Kia da Ação Motors está sempre com aquelas promoções imperdíveis do Jeff Cisternal, que ontem esteve aqui, de carros e motos, né? E você tem carros novos e seminovos. Dois locais eu quero ver, na Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8115, da Kia São Motors. E agora a Suzuki São Motors, fica ao lado da Kia São Motors, né, na Avenida Ipiranga. Então você tem aquela opção, ou 4 rodas ou 2 rodas. E as promoções também de motos são imperdíveis, né? Motos para cá, motos para passeio, motos para trabalho, o que você quiser lá na Kia São Motors, na Suzuki São Motors. Tá certo? Preço e qualidade, só tem um local que você encontra. É no Grupo Zafra. Né? Bom, tá chegando na sequência a RDC Shopping e logo após, né, o imperdível, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes, o Cruzando as Conversas, com a apresentação de Thiago Suman e a produção de Nádia Martins. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de dia. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas.